Problemas financeiros, de ganha e perde. Ai, consigo um emprego, perco o emprego. Consigo juntar dinheiro, gasto todo o dinheiro. Tô com o nome limpo, tô com o nome sujo. Então, esse tipo de problema está intrinsecamente ligado à forma como as relações se dão entre homens e mulheres da sua família. Olá, Sagitário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, claro que não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas que faz sentido, aquilo que faz sentido para você na sua vida neste momento. Veja se a leitura não está espelhada, faça as adaptações necessárias e vamos à energia para Sagitário. Vamos lá, Sagitário já na mesa. Vou escolher 10 cartas. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp. Caso você queira agendar uma consulta particular, é só me mandar mensagem, tá certo? Eu mesma respondo e será um prazer te atender. Vou 10 cartas para Sagitário. Fundo do deck. Indolência. Vejo os sagitarianos com uma questão mal resolvida com a mãe. Tá? Abriu com a Imperatriz. Claro que a Imperatriz tem outros significados, também empoderamento, mas veio a energia para mim, a leitura é intuitiva, veio a energia da mãe, a representação da mãe, e no bloqueio, o louco falando que é necessário um recomeço. Então, existe alguma coisa que precisa ser recomeçada, que precisa ser realinhada, reestruturada no seu relacionamento com a sua mãe. E esta está sendo a sua dificuldade agora, nesse momento, Sagitário. No seu racional, sai a carta da Sociedade, mostrando que uma etapa realmente se completou. Então, pode ser uma etapa desse relacionamento, ou talvez você esteja aqui se aprofundando nessa seara do autoconhecimento e vendo que você tem questões mal resolvidas, por mais que não estejam aparentes, você sente que tem alguma coisa ali que já deu, né, que te incomoda. E isso agora está vindo mais forte no seu mental, na sua cabeça, tá? Como se fossem pensamentos, você se questionando como melhorar esta relação, esta situação com a sua mãe. Como recomeçar de alguma maneira. No seu inconsciente aqui, no seu lado intuitivo, vem o As de Paus, mostrando a iluminação, como eu falei, algumas ideias surgindo, tem algumas coisas que estão no inconsciente, mas que você, talvez, pela situação que você passa agora, ou por estar mais velho, a questão da idade, alguma questão familiar que aconteceu na sua vida e que fez essa chama se acender. E você buscando ali olhar coisas que antes você não enxergava, né? O fogo vem para iluminar nesse sentido, te trazendo mais luz, né? Você está jogando luz sobre o relacionamento, sobre as questões que você tem que estavam ali guardadas. Vem aqui o Cavaleiro de Ouros. Aqui fala sobre um homem do passado. Então é interessante porque é uma mesa, já saíram outras figuras da corte, mas me vem aqui uma questão com o masculino. Então, talvez você, veja se não é o seu caso, né? Você em alguns momentos se pega de forma até mesmo involuntária, criticando ou julgando a sua mãe. Por uma questão de relacionamento, aparece aqui o homem do passado. Pode ser o seu pai, pode ser um padrasto, pode ser alguém aí que era um namorado, que cruzou a vida dela.
ou a forma como ela se relaciona com o masculino é algo que te pega nesse momento, tá? E o tarô vem pedindo trégua. Trégua no sentido, ok, você já reconheceu que existe um conflito, né? É um conflito talvez não diretamente com ela, mas isso está mexendo com você, é internamente, né? Um conflito interno, porque talvez existam coisas mal resolvidas no seu próprio relacionamento e você está puxando ali pela linha do tempo e vendo que é um padrão que se repete quando você olha para a mulher que é o seu referencial. Tá? Então, uma mãe que às vezes é submissa ou que não tomou atitudes quando deveria ter tomado atitudes, né? Isso eu tô falando de acordo com o seu julgamento, com os seus olhos, né? E agora tá pesando, porque de alguma forma você descobriu que existe um paralelo entre a sua história e a história da sua mãe. Você vem aqui como cavaleiro de copas. É a pessoa que tem uma certa ingenuidade. Tem, digamos, um coração bom, puro nesse sentido assim, de não ter muita malícia. Então, por isso que eu falei, não era uma questão que você via claramente. Talvez você não seja aquela pessoa que tem um relacionamento ruim com a sua mãe. Sabe, que aquele filho rebelde que sempre brigou, que fugiu de casa. Eu vejo alguém que, de alguma maneira, é um bom filho, que está por perto, mas você tem essa questão, alguma coisa começa a te incomodar porque você vê que isso está se repetindo na sua vida. E você percebe, você sente que não está sendo bom. Agora, de onde vem isso? Vem de um padrão familiar. Tá? O as de espadas aqui ao seu redor fala que ao seu redor veio essa possibilidade, essa abertura. Então, aconteceu algum tipo de reconfiguração na família, alguma situação que trouxe, é como se fosse o descortinar dos véus. Aqui é uma clareza. Não é exatamente que você acordou um dia pensando nisso, mas situações começaram a acontecer de uma forma talvez repetitiva aí ao seu redor, e você, ou por uma conversa com alguém, ou talvez você esteja fazendo terapia, né, ou assistindo vídeos, alguma coisa assim, que você começou a puxar para si e falar, nossa, eu não percebia isso. Então o despertar veio por algum gatilho externo, tá? E aí, isso você acabou absorvendo. Vem aqui o príncipe de copas, mostrando medo ou desejo. É interessante porque ele veio junto aqui, finalizando, com a carta da luxúria. Então, essa questão, como eu falei, do masculino, é um príncipe que olha muito para o cálice e para a cobra. Ele olha para si mesmo. Né? Que é o masculino aqui se exaltando. E o feminino, que é a flor, acompanha na viagem, mas não é prioridade. Então, junto com a carta aqui da luxúria, que fala das águas represadas, né? Que quando vem um fluxo aqui da água, ela jorra tanto que até transborda, né? Ela cai dos cálices. Aqui tá falando sobre bloqueios emocionais, e uma tendência de acabar atraindo homens que são não exatamente narcisistas, podem até ser alguns, mas homens que são mais egoístas. Homens que por bloqueios emocionais se colocam numa situação de sustentar os privilégios masculinos e não olhar tanto para a mulher. É como se a mulher fosse mais servil, tá? E talvez isso aqui pegue demais, porque você acaba puxando no passado um padrão que se repete, tá? Então, uma leitura bastante específica. A carta da indolência também é emocional, falando, olha só, né? Tudo aquilo que transborda em uma carta, que é o 4 de copas, no 8, os cálices já estão quase secos, né? E o tempo fechado. Então, quem dá demais, essa coisa do servil, né? A pessoa que acaba servindo sempre o outro, cuidando demais do outro, né? E o outro fica mal acostumado. Quem dá demais acaba se colocando em privação, tá? Essas cartas vêm para confirmar. Então, talvez você não tenha problema em dar, só que
como é que fica você com você mesmo? Né? Será que você atrai pessoas aí, Sagitário, que também tem essa benevolência em cuidar, em servir? Ou é só uma via de mão única? Você faz tudo e a pessoa só recebe? Tá? Então, claro que isso você aprendeu. Existem os exemplos ali, né? A sua vida na infância. Existe algo que foi aprendido, mesmo de forma inconsciente. Como eu falei, padrões que se repetem. O que mais para Sagitário? Olha, 2 cartas de fechamento, né? A conclusão, então, aqui é quando cai a ficha. Surgiu uma questão que, na verdade, a questão sempre existiu, só que você não tinha olhos para ela. Então, aqui é como se você tivesse alcançado um novo patamar. E vem essa vontade de realizar, tirar o atraso, de alguma coisa reparar aquilo que você percebe que não é bom. E a necessidade do corte, né? A carta da morte fala sobre isso, de cortar algo que não está fazendo bem. Eu falei bastante dos padrões familiares. Aqui também, a carta da morte, ela fala sobre ancestralidade. Então, aqui cairia muito bem para esse sagitariano buscar, por exemplo, um atendimento com constelação familiar. Né? Porque talvez as pessoas estejam ocupando lugares ali, ou por exemplo, se você é uma mulher na família, e você pega essa linhagem de mulheres que se submeteram sempre cuidando demais do outro e não cuidando de si, né? Se abandonando de alguma forma, isso aqui precisa ser constelado. Tá? É um padrão que vem muito forte pela carta da morte, né? Porque veja, são os fios que conectam o esqueleto ao passado, só que cabe ao esqueleto cortar. Então cabe a você, se você é a pessoa que se incomoda e que tem olhos para isso, você é a pessoa capaz de trazer um novo padrão mais saudável para sua família. Mas isso exige conhecimento, movimento, exige que você atenda a um chamado. Olha, aqui é a pessoa, pela carta do mago, a pessoa multitarefas, a pessoa que se desdobra pelo outro. E isso traz o conflito. Então, o atrito aqui fala sobre 2 lados. Me vem muito essa questão de homens e mulheres dentro desse sistema familiar. Né? Ficam brigando muitas vezes, porque está desequilibrado. Olha a carta da interferência. A interferência mostra, existem pessoas que não estão conseguindo ocupar os seus devidos lugares. Então, por exemplo, a mulher, né, que tem que se desdobrar como a mãe, como a esposa, como a profissional. É como se fossem muitos papéis em cima de uma pessoa, né? E isso interferindo no que ela tem a oferecer, no que ela é para ela mesma. É como se ela estivesse, aqui me vem essa expressão, a pessoa que está em função do outro. O servir é uma coisa, todo mundo está ligado a um servir, né? A gente vive em sociedade, então existem relações, mas a questão é quando você deixa a sua identidade e se coloca simplesmente como eu sirvo o outro, e você não consegue muitas vezes nem receber algo, né? Aí você só dá de si, dá, e da onde você tira a sua fonte, né? A sua nutrição, o seu empoderamento? Porque quem dá demais também se desvaloriza. Essa é a questão, né? Então, interferência, como se fossem vários papéis, a pessoa fica se perdendo nesses papéis e não sobra nada para ela. O que mais para Sagitário? Vamos ver. Olha, energia do casal, né? Rainha de espadas, príncipe de espadas e o prazer. Então, o prazer, ele tem que vir de uma forma que é uma via de mão dupla. A pessoa dá e recebe prazer. Vou pegar mais 3 cartas aqui para ver o que o tarô fala com relação aos relacionamentos.
interessante, porque aqui o prazer, o casal está tendo a troca, uma troca justa e equilibrada. No entanto, o problema está que a abertura, a concretização da vida e até mesmo o poder no sentido material, aqui aparecem duas cartas de abertura e de poder econômico só com o homem, só com o príncipe de paus aqui. O que mais? Vieram 4, vou aceitar. Olha, isso aqui ao longo do tempo. O ganho se transforma em fracasso. E aí vem a lama emocional e o amor envolvido. Então, veja, o amor também é uma energia de reciprocidade, de troca justa. A água está fluindo igualmente para os dois lados, né? Quando tem esse tipo de desequilíbrio, parece que só um lado ganha e o outro perde, mas no final das contas, os dois perdem. É uma coisa que não se sustenta ao longo do tempo. Então, aqui sugere, inclusive, que problemas financeiros, que você, Sagitário, presta atenção. Problemas financeiros de ganha e perde. Consigo emprego, perco o emprego. Consigo juntar dinheiro, gasto todo o dinheiro. Tô com o nome limpo, tô com o nome sujo. Então, esse tipo de problema está intrinsecamente ligado à forma como as relações se dão entre homens e mulheres da sua família. Tá? Perceba isso, porque veio a questão das relações amorosas para você analisar, para você aprofundar, e isso está reverberando na sua vida. Conselhos para Sagitário. Como quebrar isso? Olha, cortando, realmente. Aqui fala, trabalhar a abertura emocional. Então, claro, terapia, eu acho que digamos assim, do top 3, tem que colocar. Em primeiro lugar, fazer terapia para se conhecer, né? Em segundo lugar, buscar também se desenvolver como pessoa, perceber que existem coisas a melhorar. Não é você sentar no banquinho da vítima e achar, tudo isso acontece porque o outro faz comigo. Não. Muito pelo contrário, isso acontece porque existe uma energia afim. Todo prego acaba sendo atraído por um martelo. Então, existem esses relacionamentos que as pessoas, elas dão match por conta dos traumas, né? E não exatamente por conta do amor. E você tem que olhar para isso, né? E em terceiro lugar, você começar a aprender a se amar, né? Esse movimento de dar e receber. Veja se você não é aquela pessoa que tem dificuldades em receber elogios, receber presentes, ter algum tipo de destaque, sabe? Quando alguém, de repente, faz uma surpresa, olha pra você, ou te exalta publicamente, veja se você consegue ficar confortável nessa situação. Se você não consegue, isso é um grande indicador de que você está nessa posição só do dar e servir, tá? E que você precisa, sim, se trabalhar. Emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, em todos os campos, tá? E aqui fala sobre o corte, precisa encerrar esse capítulo, porque o amor se sustenta ao longo do tempo, se você tiver uma abertura emocional, aqui fala da cumplicidade e do outro também perceber, o outro também te olhar. Muitas vezes você tem que se impor, você tem que falar sobre a situação que você passa, que você enfrenta, porque acaba sendo algo, digamos, normalizado. E não é normal você estar numa relação desequilibrada, tá certo? Vou pegar aqui conselhos finais para Sagitário. Olha, talvez essa questão do servir demais, no fundo, seja um medo de abandono, de ficar sozinho. Tá? Porque parece que se você não está em função de alguém, você também não consegue se manter em pé. Vem a carta da Torre falando sobre desconstruir. Então, você precisa desconstruir esse padrão, não ter medo da solidão, tá? O se conhecer é um processo solitário. Então, é hora de você mergulhar e daí vem a vitória. Não tem a frase do oráculo de Delfos que diz: conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses e o universo. Então, tudo isso que acontece é um chamado.
tá? E veio por uma questão familiar ali com a sua mãe, tá? Então veja, a sua mãe está lá representando a questão, é algo que vem de uma linhagem materna, das mulheres da família. Puxe aí pela linha do tempo e veja os relacionamentos das mulheres, o quanto elas conseguiram prosperar, o quanto elas tiveram, digamos, uma identidade, né? Ou elas se anularam completamente. É isso que você deve olhar e você deve apostar em você. Aqui é o se conhecer, enfrentar as sombras, se iluminar, ter a sua identidade, que daí vem a vitória, aí vem a troca justa nos relacionamentos, tá certo? Então, agradeço a você, Sagitário, que me acompanhou até aqui. E assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.